O Internacional venceu na estreia do Campeonato Gaúcho diante da equipe do Avenida por 1-0. A gente viu uma dificuldade do Internacional na partida, principalmente por conta da questão física, mas a vitória veio. Principalmente numa melhora do segundo tempo, onde o Internacional conseguiu aí se sobressair fisicamente a um Avenida já cansado. Vamos falar muito a respeito dessa vitória colorada, a respeito também da questão do Ivan, que infelizmente teve uma lesão, e a gente vai falar muito a respeito sobre daquilo que o Kudê falou na entrevista coletiva. A gente precisa falar muito ainda a respeito disso e vamos abordar essa vitória colorada aqui no canal do Lucas Fontes. Antes eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações para que o canal continue crescendo. A gente chegou já a 8 mil inscritos, a gente quer chegar a 10 mil inscritos e eu preciso da tua ajuda, então se inscrevendo no canal. Bom, vitória do Internacional por 1-0. A gente viu um primeiro tempo que eu diria ruim do Internacional. O Internacional ainda, digamos assim, fisicamente devendo muito. O próprio Eduardo Kudê falou antes do jogo que o Internacional não está pronto, afinal de contas são 15 dias de pré-temporada, mais ou menos. O Internacional se vê ainda com a perna pesada e tudo mais. Eu senti isso em vários jogadores. Ener Valencia, um que não me parece bem fisicamente. O próprio Charles Arangues. Alguns jogadores ficaram um pouco abaixo da questão física, mas isso é natural. Afinal de contas, o próprio Avenida, que treina desde dezembro, começou o jogo fisicamente talvez um pouco melhor do que o Internacional, que tinha a perna pesada. Outro jogador que sentiu talvez muita questão de ritmo de jogo foi o Lucas Alário, que inclusive tinha uma dúvida se ele ia começar jogando ou não. Ele acabou começando o jogo, né? O técnico do Kudê optou por colocá-lo desde o início e a gente sentiu talvez o Alário ainda fora do ritmo de jogo. Eu acredito que nos próximos jogos ele já vai desembocar um pouco mais e a gente vai ver a melhor versão do Lucas Alário, mas mesmo assim em alguns lances ele mostrou sim que tem qualidade, que tem técnica no pivô, só que na questão da finalização também nenhuma bola chegou no Lucas Alário, então para que a gente possa avaliar, mas em alguns movimentos que ele fez e tudo mais, na questão de movimentação a gente sentiu ainda um pouco de falta de ritmo do Lucas Alário. É claro que nos próximos jogos isso vai ser aprimorado. Existe uma tendência, o próprio Eduardo Kudê falou na entrevista coletiva, que o jogo de Juiz sirva para dar mais minutos para jogadores que não atuaram hoje. Então a grande tendência é que o Internacional vá com um time misto, talvez até reserva para Ijuí. A gente sabe que alguns jogadores talvez precisam de minutos, o próprio Lucas Alário, outros jogadores e tudo mais, mas a tendência, e o Eduardo Kudê chegou a falar isso na entrevista coletiva, que ele vai precisar mais ou menos de 6 jogos para dar minutos para vários jogadores, para aí sim colocar seu time titular, o seu time mais competitivo, para que o Internacional brigue pelo título do Campeonato Gaúcho. Por isso que a vitória foi tão importante hoje, né? Para que o Internacional tenha mais tranquilidade a partir do jogo de quarta-feira, a partir de sábado, para ir também fazendo um rodízio no Campeonato Gaúcho. E por isso que essa vitória foi tão necessária, mesmo que não tenha tido um desempenho que o torcedor talvez espere. No segundo tempo o Inter até melhorou em campo, a gente viu o Inter melhorando fisicamente em relação à Avenida. Acho que a Avenida cansou também no segundo tempo, e essa questão física que a gente viu no primeiro tempo do Internacional ainda com a perna pesada, no segundo tempo a gente já não viu tanto. Eu acho também, tá? E a gente tá aqui no Beira-Rio, né? Eu acho que o fato de não ter torcedor hoje também impactou no jogo, sabe? Porque em alguns momentos que o Internacional talvez poderia exercer uma pressão maior sobre a Avenida, a gente não via o Inter indo para cima, né, com aquele gás. Talvez se o torcedor estivesse hoje, o Internacional teria mais ímpeto, né? Fiquei com essa impressão, não sei vocês, que talvez se tivesse torcedor aqui, o Internacional poderia exercer uma pressão maior em cima do Avenida. Bom, vamos para os rescaldos, né, do pós-jogo, porque a gente já falou sobre Ivan logo após o jogo, né, ainda quando estávamos na zona mista. Primeiro o Inter colocou um boletim, né, no grupo ali dos jornalistas, dizendo que o Ivan saiu no primeiro tempo numa bola alçada para dentro da área aqui do Avenida. O Ivan saiu meio estranho do gol, caiu no chão, sentindo e tudo mais. Ele ficou ali, foi atendido, ontem até foi para aquecimento, e ele tentou voltar ainda, jogou os minutos finais do primeiro tempo, só que já no intervalo o Antony já começou o trabalho de aquecimento dele. O Internacional colocou até no grupo ali, né, dos jornalistas, que ele teve um entorse no joelho direito e ia realizar exames no decorrer da semana, mas já no fim da partida teve mais uma atualização sobre o Ivan, e aí uma definitiva: ruptura no ligamento cruzado do joelho direito,
com um tempo de recuperação indeterminado, ou seja, o Ivan vai ficar fora por bastante tempo. A gente sabe que esse tipo de lesão, né, de ligamento cruzado do joelho direito, ele tira o jogador de muito tempo fora, né? É uma pena o Ivan hoje titular, principalmente com a questão da lesão do Rocher, mas vai ficar fora por muito tempo. Abre-se a oportunidade para o Antony, que inclusive falou na zona mista, né? Claro, se sentindo muito triste por conta da lesão do seu companheiro Ivantes, que até conversou com ele e tudo mais, mas ganhando uma oportunidade como titular, já entrou no segundo tempo. E até fez uma boa intervenção numa bola que o Avenida cruzou aqui pelo lado esquerdo e o Robert Renan cortou mal e o Antony teve uma velocidade de raciocínio bem interessante. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu gosto muito do goleiro Antony. Dentro daquilo que eu já observei nos treinos, eu acho que ele pode dar conta do recado, pelo menos nesses próximos jogos do Campeonato Gaúcho, ainda que a gente ainda não saiba quanto tempo o Rocher vai ficar de fora, porque o Inter não estipulou um prazo de retorno para ele, só tinha dito que ele ficaria fora da estreia. A gente ainda precisa avaliar essa questão, se joga Rocher, se joga Antony. Eu acredito que para Ijuí com certeza joga o Antony, tá? Mas para os próximos jogos a gente precisa ainda observar. O fato é que o Inter não colocou um tempo de recuperação para o Ivan, até porque essa lesão é séria, né? Um ligamento do cruzado do joelho direito. Mas eu acredito assim, pelo que a gente já tem de experiência de ver jogadores com esse tipo de lesão, menos de 5 meses ele não volta, tá? Menos de 5 meses, talvez 6 meses, um pouquinho mais, dependendo da recuperação, da forma que ele vai se recuperar e tal. Então, infelizmente, o Ivan vai ficar fora por muito tempo. O Eduardo Cudê falou na entrevista coletiva, o primeiro ponto que eu queria trazer, até já falei um pouquinho a respeito disso, mas queria pontuar que ele disse que vai precisar de 6 rodadas no Campeonato Gaúcho para rodar o elenco, para colocar jogadores, para dar minutagem para jogadores, para aí sim começar a colocar seu time titular, começar a colocar um time mais competitivo, repetir time, para que o Inter brigue pelo título do Campeonato Gaúcho. Então esperem um rodízio, né? Com certeza terá um rodízio de titulares, de jogadores nos próximos jogos, até pelo menos a 6ª rodada, e esse rodízio já começa no jogo contra o São Luís de Juí. Amanhã a gente vai conversar mais a respeito disso, talvez projetar um time que possa jogar na quarta-feira, mas talvez alguns jogadores ganhem oportunidade. O próprio Antony vai jogar, o Igor Gomes talvez jogue, o Hugo Malho, que inclusive hoje a informação do Jarvink é que o Hugo Malho começou a conversar a respeito da sua renovação. O Hugo Malho pode ganhar uma oportunidade, outros jogadores de pena que hoje não atuou deve ganhar minutos, o Pedro Henrique deve começar jogando. A gente vai falar muito, ainda vai tratar muito a respeito desse time que vai enfrentar o São Luís de Juí. Uma outra fala muito forte do Eduardo Cudê, que ele passa um recado para uma galera que falou a respeito das finanças do Internacional, e ele de novo fala a respeito do torcedor não consumir M. Não vou falar aqui a palavra, vai que eu perca a monetização do vídeo. Mas ele diz para o torcedor não consumir M, porque se fala muito a respeito de que o Internacional estava se endividando, que poderia se complicar financeiramente e tudo mais. E ele chegou até a relatar que o Inter está recebendo muito, está recebendo mais dinheiro do que perdendo dinheiro. E se a gente for lembrar as contratações do Internacional, por exemplo, a do Borré, que o Inter contratou, o Inter vai parcelar o Borré, né? O Borré, ou seja, Alessandro Parcelas, né, que o pessoal tem dito. Vai pagar 2 milhões de euros em um ano, depois mais 2 e depois mais 2. O Barcelos parcelou o Borré em 3 anos. Os 3 anos da próxima gestão dele, ele vai pagar gradativamente o Borré. Ou seja, no Borré, vamos supor que o Inter tenha pagado 2 milhões de euros, pode ser um pouquinho mais em relação ao Gattis, mas mais ou menos é isso. O Alário, por exemplo, o Inter pagou 500 mil euros, aí já tem 2.500 euros. O Ivan, o Inter pagou um valor baixíssimo por ele e deu mais um valor, deu mais uma porcentagem do Carlos Miguel para o Corinthians. Foi algo em torno de 1,5 milhão de reais, tá? Então o Inter, o Iorro, por exemplo, veio de graça, o Robert Renan, empréstimo. O Inter pode até ganhar dinheiro ali na frente. Então ele meio que explicou essa situação, nós estamos mais ganhando dinheiro do que perdendo dinheiro. E passou um recado aí pra galera que tem dito a respeito das finanças do Internacional, e ele passa um recado pro torcedor também em relação a isso. Outra pergunta que eu achei bem interessante lá que ele respondeu foi a respeito de como ele abrigaria Alan Patrick, Ener Valencia e Alário.
Porque afinal de contas, se a gente for pegar lá atrás, o Alan Patrick jogava ao lado do Ener Valencia no ataque, como se fosse ali eu costumo falar um engante, né? Que é um segundo atacante, mas com funções mais de armação, porque ele voltava muito para receber a bola no meio de campo, principalmente quando o Inter tinha a bola, e aí sem a bola ele se juntava ao Ener Valencia para ficar lá na frente. Ele foi perguntado em relação a isso, tem como jogar Alan Patrick, Ener Valencia e Alário, e ele respondeu que a solução é todos correrem, ou seja, ele passa um recado também pro seu elenco que assim, dá para jogar todo mundo que tem qualidade, mas todo mundo tem que correr, todo mundo tem que se esforçar, todo mundo tem que marcar, e para esse trio jogar, alguém vai ter que marcar em um desses três, porque afinal de contas são 3 jogadores ofensivos, né, bastante ofensivos, e ele vai ter que abrigar alguma coisa em relação a isso. Eu até já falei em um vídeo que de repente para brigar esses 3, ele teria que de repente puxar o Ener Valencia para jogar sem a bola um pouco mais para trás e deixar o Alan Patrick sem funções de marcação ali na frente. Mas é o que ele falou, alguém vai ter que correr, todo mundo vai ter que correr, aliás, para marcar, e ele vai ter que abrigar essa relação. E o recado que ele passou em relação a isso a solução é todos correrem, se todos se dedicarem taticamente à marcação e tudo mais, os 3 podem jogar. Gente, muito obrigado aí por assistirem até aqui. Comentem o que vocês acharam a respeito dessa vitória do Inter diante da equipe do Avenida. Eu espero vocês amanhã no Café com Fontes, às 10 horas da manhã. Valeu!